pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, tá bom? Vamos pegar o material necessário para a aula de hoje. Você vai precisar do livro de português e um lápis, porque as atividades estão aqui no seu livro, tá bom? Então, prepare o material, fique no local aconchegante que nós vamos começar a nossa aula de hoje. Vocês lembram que nas outras aulas de língua portuguesa eu estava apresentando para vocês alguns poemas de Vinícius de Moraes? Então, nós ouvimos os poemas O Relógio, A Casa, A Galinha da Angola, não foi isso? Hoje eu trouxe mais um poema e nosso conteúdo de hoje vai falar sobre o poema, tá? Vamos aprender quais são as partes que compõem o poema, vamos aprender sobre aliteração, que é isso, né? Dentro de um poema. Então, nós vamos aprender o que o autor ele quer passar na hora que ele está escrevendo aquelas palavras, como ele seleciona as palavras, tudo bem? Então, vamos aprender muitas coisas hoje sobre poema, então preste bastante atenção. Vamos começar com a acolhida e a leitura de hoje está no seu livro. Se você quiser acompanhar pelo livro, você vai abrir na página 62, ok? Então, vamos começar a aula. Olha só, o título do nosso poema é Tempestade. Vamos começar a leitura. O vento vem vindo veloz, voam folhas, gravetos, troncos. O trovão troante estoura na linha do horizonte. O chiado da chuva, o cheiro da chuva. A enxurrada, o riacho, a terra rachada. Depois, um azul aqui, outro ali, um sinal de paz. Um arco-íris se mostra e se desfaz. Silencia a sonora orquestra da natureza. Quem escreveu este poema foi José de Nicola, tá bom? E aí, vocês gostaram do poema? Vocês conseguem me falar do que é que ele está tratando? Qual é o assunto do poema? Isso mesmo, o assunto do poema é uma tempestade e as formas como ela vai se apresentar. Por exemplo, como é que começa uma tempestade? Aí o autor do poema vai dizer que começa com o vento vindo veloz, tá bom? E depois, logo após o vento vindo veloz, que as folhas voam, os gravetos voam, vai surgir o quê? Um trovão, um trovão forte, né? Troante, forte, na linha do horizonte. E aí vai vir a chuva, vai inundar tudo, não é assim? Então ele está descrevendo uma tempestade. Agora eu quero que vocês percebam que para descrever no poema essa tempestade, ele seleciona palavras que têm um som parecido. Então, quando ele quer falar sobre o vento, qual é o som que ele escolhe, tá? A letra, a consoante que ele escolhe para colocar no poema. Observe aí. Isso mesmo, ele escolhe o som de V, ó. Vento, vem vindo, veloz. E assim também nos outros, quando ele quer descrever o trovão, ele escolhe a consoante T, ó. T de trovão. E aí ele vai reproduzindo em outras palavras, troante. Da chuva, é o som de X, do X, né, ó. CH, o som de X. Então, ó, chiado, chuva, cheiro, chuva, enxurrada, não é isso? Então, ele escolhe o som do X para representar o som da chuva, né? A palavra chuva. Então, ele, na hora de criar, de fazer o seu poema, ele não vai vou escrever qualquer coisa, não. Ele pensa quais são as palavras que ele vai utilizar para usar no seu poema. E ele também vai usar essas palavras baseadas em um assunto que eu vou explicar já lá na frente, chamado aliteração, tá bom? Então, preste atenção no assunto para que você possa ficar muito esperto aqui nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. O nosso poema, e agora nós vamos aprender, eu trouxe o poema aqui do lado também, para nós acompanharmos juntos. Nós vamos aprender do que é composto um poema, né? Quais são as partes de um poema? Então, os poemas, eles têm verso. E o que é o verso? É cada uma das linhas do poema. Então, cada linha de um poema dá-se o nome de verso. Aqui, no nosso caso, nós temos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 versos, tá bom? Cada linha do poema é considerada um verso. Agora nós vamos aprender o que é as estrofes de um poema. É um conjunto de versos. Então, os versos é um conjunto de versos que estão juntos. Eles vão ser chamados de estrofe. Vamos agora analisar no nosso poema quais são as estrofes presentes nele. Vamos lá? Vamos contar quantas estrofes tem esse poema? Vamos lá? Ó, aqui é uma, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes. Então, ao todo, nosso poema tem 19 versos e 6 estrofes, que as estrofes é o conjunto de versos, certo? Vários versos em um só espacinho. Agora, ó, nós vamos aprender que o poeta, ele seleciona palavras e formas que revelam ao leitor seu modo de ver e sentir o mundo. Então, as palavras que estão descritas no poema é a forma como o leitor vê o mundo. Então, ele quer mostrar para as pessoas, então ele escreve, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a aliteração, tá bom? É um dos recursos que o poeta pode usar para produzir musicalidade. E ela é chamada de aliteração, que é a repetição de sons consonantais. Olha só. Então, o que é a aliteração? É um recurso que o poeta se utiliza para produzir musicalidade, para dar esse som confortável, esse som legal quando você lê um poema. Quando você lê um poema, você não sente assim uma coisa legal? É a aliteração, é a musicalidade presente no poema. E essa aliteração é feita por quê? Pela repetição de sons consonantais. Que no nosso exemplo aqui do poema, nós vimos aqui ó, a repetição do som do V, não foi isso? A repetição do som do X, que é CH, que é chiado, né? Chuva, enxurrada, tá bom? Essa repetição de sons consonantais é chamada de aliteração. E a aliteração é um recurso que o poeta usa para dar musicalidade ao poema, tá bom? Agora vamos ver mais alguns exemplos de aliteração, que eu acho que você já viu em outros textos. Vamos lá? Olha só, observe aqui. Nós temos, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Ó, a repetição da consoante R, tá bom? Que dá essa musicalidade. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A mesma coisa é aqui, ó. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a repetição da consoante F, tá? Que dá esse som musical ao provérbio popular, tá bom? Agora que nós já aprendemos as partes que compõem um poema, vamos lá revisar para ver se você lembra. Nós aprendemos que os poemas, eles têm versos, né? Isso que são os versos. São cada uma das linhas de um poema, tá bom? E aprendemos também que ele tem estrofes. E o que é estrofes? É um conjunto de versos juntos que formam uma estrofe, tá bom? Aprendemos também que o poeta ele se utiliza da aliteração para produzir musicalidade ao poema, tá? E o que é a aliteração? É a repetição de sons consonantais, tá bom? E aí, gostou de aprender sobre o poema? Eu espero que você esteja começando a apreciar os poemas e a partir dessas aulas vocês tenham mais vontade de pesquisar poemas, de ler poemas, tá bom? Agora que a gente já aprendeu, já revisou e que eu espero que vocês tenham aprendido, eu vou passar a atividade. Então, a atividade vai ser lá na página 63, 64 e 65 do livro. Essas são perguntas sobre o poema. Então, você vai responder essas perguntinhas sobre o poema. É bem fácil, bem simples e você não vai gastar muito tempo respondendo essa atividade, tá bom? Então, vai lá, responde seu livro, fotografe você fazendo a realização da atividade e mande para sua professora, tá bom?
E outra, se vocês quiserem interagir aqui no canal da Secretaria, vocês podem como? Curtindo o vídeo, escrevendo comentários aqui no box, tá aqui embaixo. E também se inscrevendo no canal, tá bom? É uma forma de nós conseguirmos visualizar que você está fazendo as atividades, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau!